um resultado bom, como é que eu vou identificar esses processos para ajudar? Né? Como é que eu vou buscar esses processos para julgar? Então, a gente disponibilizou relatórios analíticos no DCP e eles trazem todas essas informações necessárias. É claro que, quando a gente vai buscar ali, né, impressão, processos, metas do CNJ, e aí eu posso escolher qual meta que eu quero o relatório dos processos. Lembrando que a meta 1 ela vai me trazer todos os processos, inclusive o que foi distribuído ontem, anteontem, mês passado, e que, claro, que não está maduro para a sentença. Então, assim, é interessante a gente definir período. Pode falar. Quando aperta ali aí no Meta 2, vem a listagem dos números dos Não, vem essas telas. E ali, a primeira tela é da Meta 1, e ele pede para o filtro todos os anos ou por período. Então, é o que eu falo. Se a gente colocar todos os anos, vai vir processo que foi distribuído há pouquíssimo tempo. E aí, a minha sugestão é que defina o período. Então, selecionando ali o período, bota o ano inicial, o ano final, e a gente não vai ter, óbvio, porque o sistema não tem condições de identificar o que está pronto para julgamento, mas vamos ter alguma coisa aproximada. Né? Se eu pedir ali, sei lá, o ano de 2010 até 2012, se vier alguma coisa, eu não vou estar só cumprindo a meta 1, como também a meta 2, até porque é um processo antigo. Com relação à meta 2, eu tenho 3 tipos de filtro. Eu posso selecionar todos os processos não sentenciados. Isso significa trazer o que está no acervo e o que está no arquivo provisório. Eu posso selecionar processos não sentenciados, exceto o que está no arquivo provisório. Ou eu posso selecionar somente os processos que estão lá no arquivo provisório. Então, assim, recentemente saiu um aviso, né, e essa informação está aí na cartilha para os senhores, do julgamento, né, de extinção pela ausência de manifestação da parte ou de interesse da parte. Então, assim, os cartórios estão fazendo isso. Né? A DGTEC disponibilizou um manual onde isso é possível se fazer em lote. Então, acredito que todos estejam fazendo. E qual é o objetivo? É melhorar o resultado da meta 2, em razão de que todos os processos que estão no arquivo provisório, sem sentença, eles estão contabilizando. Então, assim, o arquivo provisório, até pouco tempo, era algo esquecido. Né? Era um acervo ali, e, às vezes, até como eu vou falar, uma herança do passado em que ninguém queria mexer. Até que a DGJUR solicitou a disponibilização do indicador arquivamento provisório. Então, hoje, a gente tem, no relatório de acompanhamento de indicadores, a quantidade de arquivo provisório. A gente tem lá arquivados provisórios, é o que é feito mensalmente, e arquivados provisórios total, significa o estoque do arquivo provisório. Então, se eu quero extrair um relatório de meta 2 e no meu acervo não tem nada, e eu ainda estou pendente, vamos buscar ali, né, o que está no arquivo provisório. Só que, assim, se eu botar na primeira opção, vai vir tudo, não preciso me preocupar. Mas, se eu quiser focar primeiro no que está disponível no cartório, aí eu tiro o arquivado provisoriamente. Então, doutora Flávia, clicando ali, a gente ainda tem que fazer as opções de filtro. Ok? Na meta 4, ali embaixo à esquerda, basta acessar, né, a vara e dar o OK. Então, vão vir todos os processos de improbidade, né, que não foram julgados. E da meta 6, a mesma coisa. Então, o filtro só existe para a meta 1 e para a meta 2. Ok? Da meta, só um esclarecimento. Todo ano é muito difícil para o tribunal colocar esse relatório no ar. Porque o CNJ demora em preparar o caderno de metas. E a dificuldade também da gente fazer isso no nosso sistema de informática, porque demanda uma mão de obra muito grande, um custo muito grande. O ano passado, a gente só conseguiu colocar isso no ar em setembro, e os juízes reclamaram, com razão, porque não podiam monitorar. A administração superior, então,
para a gente tentar minimizar esse impacto, decidiu que a gente ia colocar essas metas com o mesmo critério que vinha sendo feito antes. Porque se a gente fosse aguardar o CNJ se posicionar definitivamente, a gente ia cair no mesmo problema. Só para ter uma ideia, a gente já está na 4ª versão das metas. Então, a gente está trabalhando com as metas do mesmo critério do ano passado, e, quando estabilizar, a gente altera o critério mais novamente. Não vamos ficar gastando dinheiro todo mês alterando o sistema. Então, quando chegar mais ou menos, estiver estabilizado, o tribunal aí sim vai verificar. Provavelmente, com essas metas já vão ser cumpridas na sua totalidade, mas pode ser que apareçam processos que não estavam aí antes. Só um alerta Por causa da atualização, né? Mas, assim, algumas serventias ainda têm um estoque bem legal para trabalhar antes de fazer essa atualização. E, assim, vai assustar, né? Principalmente a meta... Porque agora o CNJ... O CNJ agora botou praticamente todas as classes. Então, antigamente, a gente tinha uma classe ou outra que entrava, não a maioria, mas quase todas as classes entraram. Isso significa que o estoque vai aumentar, né, para julgamento. Então, esse aí é um exemplo de relatório da Meta 2, onde a gente tem informação ali de processo, localização, a competência, a classe. O último andamento, nesse caso aqui, eu tirei só arquivado provisoriamente, a data da distribuição e a data inicial do andamento. Aí percebam que tem processos de 2008. E o curioso aí, né, Carla, é que, segundo você falou na semana passada, quando você joga o processo no arquivo provisório, ele sai do seu acervo, né? Sai. Mas não sai da meta. Não, se não tiver julgado... Se não tiver julgado, não enfim. sai da meta. Então, a gente tem que ter esse duplo cuidado, né? Sim. E uma outra situação que a gente está buscando, né, de melhoria, até, como eu falei, a administração precisa trabalhar para facilitar o trabalho, né, da atividade fim. Alguns juízes perguntam, e aí, Carla, e os processos que já estão julgados e estão lá no arquivo provisório, né, que é a tal herança aí. E aí o que a gente está tentando não, a gente vai conseguir, é fazer essa conversão do que já tem sentença, óbvio, que verificando a situação, né, porque a execução que, de repente, já tem sentença, mas está suspensa lá em razão, né, de não descobrir bens do devedor, enfim. Então, é claro que vão ter que ser definidos critérios para que faça essa conversão automática. Então, o que está sentenciado e já poderia ir para o arquivo definitivo e, por algum motivo, não foi, a gente está trabalhando para fazer essa limpeza aí. Então, assim, os senhores percebam que o objetivo é realmente começar a trabalhar esses dados e retratar a realidade das nossas informações. Ok? Então, assim, em primeira mão, porque isso aí ainda nem foi publicado, mas eu me senti à vontade para trazer, até porque a DGJU trabalhou nessa situação, são questionários da metas 4 e 6. Esse aviso já está pronto, né? Então, está com o juiz auxiliar da presidência para, a qualquer momento, ser publicado. E o objetivo que a administração quer é que os juízes informem quais são os processos e se tem processos de meta 4 e 6. E, para isso, os senhores vão ter que preencher um relatório. Então, como é que eu dei esse passo a passo, é uma folhinha que está solta aí junto com a cartilha, pelo caminho serviços e sistemas, né? O mesmo do portal dos magistrados. A gente precisa só definir, logar, colocar a senha, acessar o sistema de gerenciamento de questionário, acessando, começar a cadastrar. Então, ele vai vir com perguntas. Ali no questionário, primeiro tem que definir, né, meta 4, depois tem que fazer a meta 6, seleciona o questionário por vez e preenche os dados. Então, o questionário que já está disponibilizado, então, quem quiser se antecipar, vai ter o prazo de 30 dias para essa informação. Ele pede o nome do magistrado, a serventia, a data. Então, assim, são campos obrigatórios. E o número dos processos. Então, a gente precisa verificar
quantos processos, né, tem em cada meta e demonstrar a fase. Então, isso é mais um exemplo de que a administração realmente está preocupada em ir à frente, né? Focar esses processos para que eles não fiquem. Porque eles estão sem julgamento. Por inércia, não. Talvez por desconhecimento, né? Já que o gabinete não tem essa prática de extrair relatório. Então, essa informação aí é válida para a gente começar a trabalhar. E também o objetivo desse questionário foi entender, a administração entender onde estão esses gargalos. Por exemplo, nós temos, do total de 10 processos, 6 que estão para perícia. Por óbvio, é uma dificuldade de uma ação civil pública conseguir um perito que faça uma perícia. Então, a administração tem que agir para tentar arrumar uma forma de remunerar melhor esse perito, ainda que não valor, mas ou melhorando a ajuda de custo, ou criando um outro critério para conseguir tirar esse problema que seja feita a perícia. Porque isso está impactando o juiz ali, ele não está julgando porque não quer, é porque ele não está conseguindo perito que faça, né, dependendo do tipo de ação. Então, são esses pontos que a administração está querendo enxergar. Onde é que a administração pode atuar para ajudar o juiz a cumprir a meta. Nesse caso, são perícias complexas, né, na sua maioria das vezes, e, via de regra, o autor é o Ministério Público, que é isento de custas, né? Então, não tem quem pague a perícia. Esse que é o problema, né? E aí nenhum perito quer fazer de graça também, com essa ajuda de custo que é muito baixa, né? Enfim, realmente cria um problema enorme, né? E só quem está lá na ponta da lança é que vê o problema, né? A gente que está aqui muitas vezes não está enxergando. Então, é interessante essa ideia do questionário. Legal. Porque precisa descobrir a causa, né? Então, descobrindo a causa. E essa forma é a mais efetiva, porque a gente vai conseguir, né, que todos informem. No meu caso, não se aplica nem a própria mensagem. Vou ter que preencher 0000. Não, na verdade, não precisa preencher. Né? Só mesmo quem tiver. Assim, é o que eu estou respondendo para a senhora agora, mas eu acredito. Vamos aguardar o aviso, né? Renato? Tem que ver com o doutor Gilberto, né? Deixa sair o aviso certinho, porque. E às vezes até por efeito CNJ, mesmo não sendo aplicável, às vezes pega. Eu já respondi questionário, não tinha nenhuma responsabilidade para minha serventia, mas tive que responder. Mas, de qualquer forma, essa é uma pesquisa interna. E o que acontece? Depois desse preenchimento, ele vai nos dar um feedback de um relatório. Então, assim, a DGTEC vai extrair isso por dentro. Então, não sei se não tiver nenhum campo preenchido, se isso vai causar alguma inconsistência na extração do relatório. Mas acredito que não. De qualquer forma, a gente vai divulgar isso. Né? Essa questão da perícia, que com relação às varas, também não é minha competência, mas só uma sugestão, né? Que a gente tem equipe técnica aqui para um monte de coisa, né? E essa equipe, por exemplo, que a gente tem de engenharia e tudo, que às vezes não fica tão em construção de fórum, reforma, que agora está meio parado, poderia auxiliar o juiz nisso. E isso me surgiu porque a gente tem uma equipe médica aqui também, com médicos que são do Tribunal de Justiça, né, que são contratados. Por acaso eu conheço uma que, na época, eu perguntei ela se ela podia fazer perícia para mim, não de graça, mas perícia na minha vara, porque mora perto da minha casa. Aí eu falei assim, você quer ser minha... ela não posso, porque o tribunal me proibiu de pegar perícia, entendeu? Então, teve antes podia, só que teve uma administração em que eles foram proibidos. Em tese, são médicos confiáveis, né? Porque já tem um vínculo forte com o Tribunal de Justiça, e eu, nesse caso, até conheci a pessoa, sei que é uma médica confiável, e queria que fosse minha perita, porque eu tenho muito problema com relação a isso, lá ao orçamento marca de médico que se possa confiar para fazer perícia, porque eu tenho 2 grandes hospitais vinculados lá e que eles geralmente trabalham só nesses 2 hospitais, então eu tenho muita dificuldade com isso. Mas eles não
poderia ter um convênio para que alguma coisa para que fizesse essas perícias por um preço melhor, até essa ajuda de custo, uma gratificação a mais pelo o cargo que eles já exercem aqui, já recebem o pagamento. Não sei. É uma ideia. Mas, na verdade, o CNJ editou uma resolução, a 233, de 2016, e ele determinou a criação do Cadastro Único de Peritos. Então, todo perito, para ser nomeado agora, tem que estar nesse cadastro. E também veda funcionários ou terceirizados do tribunal de se cadastrarem. De funcionarem como peritos, né? Porque teria uma facilidade muito grande de poderia conseguir. parecer um apadrinhamento muito forte, né, digamos assim. E deixar de lado a própria atividade. Além disso, ele determinou, e nós estamos terminando de fazer isso, o chamamento público, que nós vamos ter que criar o cadastro único, publicar um edital de chamamento público e mandar ofício chamando esses profissionais que queiram fazer esse cadastro. Esse cadastro está em via de ser publicado, nós terminamos agora, teve alteração da resolução, e agora nós estamos publicando em breve o cadastro e vamos fazer um trabalho em todos os NUR para que os juízes tenham profissionais na própria região, para não ficar dependendo do perito daqui, da capital, ter que fazer em Campos e ele não vai a Campos. Né? Ele só pega o processo, aceita e depois o juiz fica pedindo apuração de conduta. Bangu... Bangu estava com esse problema de interdição. A juíza de lá de Bangu, ela procurou um hospital, achou 2 psiquiatras que poderiam fazer. Aí nós mandamos ele fazer o curso. Eles já fizeram o curso e já estão atuando. Então, lá em Bangu já tem profissional que atenda a região, porque o valor é muito pequeno. Então, mas a gente está divulgando. Dos colegas, porque são colegas, e não querem falar dos hospitais em que eles atuam, porque aí eles ficam mal vistos nos hospitais. Então é dificílimo. O médico tem que ser aquele amigo da família que aceita fazer, mas é muito difícil. Então, a gente está trabalhando para isso, para a melhoria do nosso quadro, e a vedação é pelo próprio CNJ, que está proibindo mesmo. Bom, com relação às metas, era o que eu queria passar para os senhores. Então, doutor Leonardo, não sei se a gente pode abrir para eventual pergunta, porque é sobre metas. Você que está no controle. Então, vamos abrir. Felipe, você pode tirar o PowerPoint por enquanto e trazer a imagem para cá para a gente fazer as perguntas, por favor? 10º NUR vazio, então 11º NUR. Alessandra, alguma pergunta aí? Bom dia. Bom dia. Sim, várias, mas a que eu entendo mais relevante, ela é bem específica de um processo da minha vara. As outras são mais secundárias, que é a minha preocupação sobre a meta, constada meta 4 do CNJ. Eu tive um processo de 2015 em face de 10 réus, 9 pessoas físicas e uma pessoa jurídica. Eu, até excepcionalmente, foi a única sentença que eu proferi que eu indeferi a petição inicial desse processo de meta 4, uma ação de improbidade administrativa, e recebi a petição inicial em relação só à pessoa jurídica. E aí eu lancei como sentença. Lancei de propósito, que era um processo muito volumoso. Eu imaginei, bem, alguém vai recorrer, o Ministério Público provavelmente vai apelar, e aí o processo vai voltar digitalizado. Confesso que eu agi dessa forma. Mas aí o que aconteceu? O Ministério Público veio, tomou ciência da sentença e escreveu assim: olha, deixo de recorrer, porque inclusive concordo integralmente com os seus termos. Porque eu, de fato, foi a única sentença de indeferimento de petição inicial que eu proferi. E aí o processo saiu da meta 4. É só esse na minha vara. Esse ano não vou conseguir, provavelmente, sentenciar quanto à pessoa jurídica. É só esse. E aí eu vou até tentar correr, que aí eu sentenciando resolve esse problema de nome, né?
vou perguntar para ela. Essa é uma pergunta. Eu tenho outras 3, mas as outras 3 eu entendo que não são nem muito importantes. Mas, doutora Alessandra, esse apareceu no relatório como pendente da meta? Não, já tem sentença. Não, ele